Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo Tabara. Vocês recordam desse jogo, não é mesmo? Durante esse jogo nós podemos aprender alguns conceitos. Esses conceitos de espaço, de tempo, vocês vão estudar também história, né? Mas a gente está olhando aqui por uma visão um pouquinho mais da geografia, não é? Que também são temas transversais, né? Ou seja, temas que estão nas duas matérias. Mas eu tenho certeza que durante o jogo vocês entenderam os conceitos que eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês poderiam achar que era um pouquinho difícil de entender, mas o jogo tornou tudo mais leve. Não é muito mais legal aprender as coisas jogando um jogo? Não é? Então, durante esse jogo, o Tabara, vocês auxiliaram o nosso amigo, o indígena Taiguara, a reconquistar os territórios, não é mesmo? E vocês conquistaram alguns conceitos, não é mesmo? Durante o jogo. Viram os conceitos de território, de espaço, de local, não é mesmo? Então, olha só, vamos lembrar um pouquinho do que a gente vivenciou jogando esse jogo, né? O que torna um local, gente, um território? Então, como vocês puderam perceber, né, durante esses locais que a gente foi mostrando e foram tomados, né? Esses locais, eles eram locais que tinham uma certa vegetação, uns locais que tinham uma certa natureza, não é mesmo? Neles, que se tornaram postos de portugueses que vieram para o nosso país na época da colonização do Brasil, lá pelo século XVI, não é mesmo? Vocês se lembram disso, não é? E aí se tornaram um território de exploração, como por exemplo exploração de madeira, né? São explorações que davam dinheiro para a coroa portuguesa, não é mesmo? Então, assim sendo, um território é um local delimitado onde alguém exerce um poder, exerce uma exploração, não é mesmo? Então, inicialmente esse território que a gente mostrava, que era um território indígena, né? Por meio da exploração desses povos, né? Passou-se esse poder para a coroa portuguesa na época, não é mesmo? A gente então percebeu esse primeiro conceito de território. E vocês foram aprendendo esses conceitos aos poucos, não é mesmo? Mas já entenderam que território é um determinado local onde está sob o poder de algo, alguém ou de uma organização, não é mesmo? Isso aí. E foi muito importante para isso o nosso colega Taiguara nos auxiliar nesse processo, tá? Muito bem. E aí, durante esse processo do jogo, nós começamos a entender um pouquinho mais sobre paisagem. Vocês entenderam que quando a gente pensa em paisagem normalmente, a gente vai pensar num local paradisíaco, a gente vai pensar num local bonito, com vegetação, não é mesmo? Mas aí vocês pararam para pensar e entenderam também que paisagem não é só esses locais que tem muita natureza, não é mesmo? Paisagem é um local com as suas determinadas características, né? Então é um local realmente que é tudo aquilo que a gente vê. A paisagem é tudo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né? Quando você pega o metrô de manhã, quando você está no trânsito, no seu carro, né, com o papai, a mãe dirigindo, você olha pela janela e pensa, nossa, uma extensão com vários carros, né, um determinado local, com um determinado conjunto de prédios, não é mesmo? Isso tudo é uma paisagem também. É que nós temos a ideia do significado dessa palavra, como ela é utilizada no dia a dia, não é mesmo? Então a gente diz que é uma paisagem paradisíaca, por exemplo, é uma praia, não é mesmo? É um local muito bonito, que se estende por uma vastidão, não é? Mas nós vemos que na geografia isso não é verdade, não é? Isso se aplica também para qualquer local que a gente consiga enxergar. Ou seja, a paisagem é aquilo que a gente vê com os nossos sentidos, por exemplo. Né? A gente vai trazer aqui essas duas fotos para vocês observarem. Veja só, essas duas regiões são as mesmas regiões, mas olha que diferença, né, gente? E isso daí é uma paisagem. Então, a imagem da esquerda, nós vemos ali um local muito arborizado, com rio, as pessoas trabalhando em volta do rio, né? E as casas, não é mesmo? E a gente vai pensando que ali havia uma determinada população, um determinado povo, né? Que fazia um determinado uso daquele rio, utilizava para um determinado objetivo, não é mesmo? Muito bem. Então eu vou contar uma história para vocês acerca da palavra tamanduateí. Então, essa palavra tamanduateí, ela foi dada para esse rio por conta das cheias e das baixas que esse rio sofria.
É, então, na época, né, ainda habitavam ali os indígenas, né? São Paulo ainda era um local de Mata Atlântica, tinha bastante vegetação. E vocês observam que na época que o rio baixava, os peixes eles morriam nas margens, né? E esses peixes, entrando em decomposição, eles atraíam algumas formigas que se alimentavam desses restos de peixes, né? E aí, então, atrás dessas formigas vinham os predadores naturais dessas formigas, que eram os tamanduás. E então os indígenas da região batizaram esse rio de Tamanduateí, que significa o rio dos tamanduás verdadeiros, não é mesmo? E isso foi em 1858, como vocês conseguem observar ali na figura da esquerda, não é? Então, é uma pintura, né? Mas aí depois nós temos a figura da direita que mostra como essa mesma região, esse mesmo espaço está hoje em dia, não é? Então nós temos 3 registros históricos da modificação dessa paisagem, que inicialmente é cheia de elementos naturais, né? E aí depois a gente percebe que já está cheio, né, atualmente, de elementos humanos e econômicos, né? Já tem construções em volta, né? O mesmo lugar ele está ali totalmente urbanizado, a gente não tem de fato mais tamanduás, não é mesmo? E nem mata, né? E o rio então foi canalizado ali, né, por ação humana, né? E para a passagem de estradas, né? Das rodovias ali do lado. Ou seja, está atendendo ali um determinado objetivo, né? Então, assim, o objetivo que se tinha em 1858 era um. Então, talvez aquele rio atendesse os objetivos da população que ele vivia. Então, os índios tinham determinado uso para aquele rio, não é mesmo? As casas em volta eram poucas, não é? Hoje em dia, por conta de uma ação humana, né, a gente tem uma modificação muito intensa, muito grande nesse cenário, sendo que o homem ele faz essa modificação para que ele consiga ter um viés econômico da coisa, uma exploração econômica, né, desse local, e é por isso que acontece essa modificação tão grande, não é? Então, a gente precisa entender que tudo isso é paisagem, né? A gente entende que é tudo aquilo que a gente vê com os nossos olhos, tá bom? Muito bem, olha lá, é o que podemos ver com os nossos olhos e se modifica ao longo do tempo, né? Muito bem. E aí a gente passa para o conceito de espaço geográfico. E o espaço geográfico, ele pode ser analisado, visto, né, por diferentes aspectos. Então a gente pode olhar, por exemplo, um determinado espaço geográfico, né, pelo lado do ser humano e das suas obras, as cidades, as indústrias, as plantações. A gente pode ver um determinado espaço geográfico no viés, por exemplo, dos rios. Vocês perceberam que no jogo Tabara o mapa apresenta os rios da cidade de São Paulo? Você não tinha notado, não é mesmo? E a gente também pode analisar esse mesmo espaço geográfico no viés do quê? Da sua divisão em bairros, olha só. Essa região está mostrada ali com os diferentes bairros que ela tem. Isso porque a gente pode analisar, né, de várias formas, tá? E isso daí, esses conceitos que vocês estão aprendendo, eles são conceitos que vão auxiliar no nosso pensar geográfico, no nosso raciocínio geográfico. O que significa isso? Significa que nós vamos saber que determinados espaços sofrem modificações pelo homem, nós vamos saber o porquê que elas sofreram essas modificações, nós vamos saber o que significa uma paisagem quando a gente vê uma, não é? O que significa um espaço. Esses diferentes conceitos vão fazer com que a gente entenda melhor aquilo que a gente, né, sabe sobre a realidade, né? Porque a gente, para estudar a geografia, a gente tem que desenvolver esse pensamento espacial, de saber aonde nós estamos, não é? E para isso a gente trouxe também o conceito para vocês durante o jogo de lugar. Vocês lembram desse conceito? O lugar é um conceito muito importante. É um conceito que a gente traz, né? E significa, então, o local, né? E o local onde você está, você tem uma ideia de significação, de afeto, de percepção. O que significa isso? Se a gente for pensar, então, no nosso colega, né? No Taiguara, ele aonde que era considerado o lugar dele? Na oca dele, não é mesmo? Então, porque ali era onde ele tinha a sua habitação, não é mesmo? Mas se você for pensar, por exemplo, na sua vida, nós que moramos em cidades, etc.,
O meu lugar pode ser a região onde eu moro, a região onde eu vou para minha escola. A minha escola é um lugar, não é mesmo? Ou se não, o local onde meu pai e minha mãe vão trabalhar, a região onde eles trabalham, sim, também é um lugar, não é mesmo? Quando a gente pensa em relação ao índiozinho, né, ao taiguara no nosso jogo, ele já não mora num lugar urbano, não é mesmo? Porque o lugar dele é ali na oca, né? No seu lugar normal. Então esse personagem, ele é onde ele chama de lar, né? Então a gente pode entender o lugar como um local que a gente chama de lar, tá? E a percepção, obviamente, de lugar, ela muda para cada indivíduo, como a gente pode perceber em relação ao taiguara e a vocês. E aí trouxemos também para vocês o conceito de tempo lá no jogo, vocês lembram? Veja só que o tempo é um conceito muito importante, que a gente vai estudar também em história, né? Porque vocês sabem que o tempo é importantíssimo dentro da história, não é mesmo? Todos os acontecimentos, tudo que aconteceu lá atrás, né? Todos os marcos importantes fazem tempo, né? Fazem parte do estudo da história, certo? Mas o tempo, ele modifica a paisagem. Olha só, nós temos um outro exemplo de palavra indígena que foi calcada ali, ó, tatuapé. Significa pedra dura. Com certeza, os moradores daquele local antigamente, né, os índios, eles observaram a paisagem, observaram o que fazia dela característica e colocaram esse nome de Tatuapé. Vocês sabiam que isso significava pedra dura? É muito legal saber a origem, não é mesmo? Para a gente saber da onde veio aquele local. Observar o Tatuapé hoje, atualmente, né? Olhar todas as construções, os prédios e entender que lá no passado havia toda uma composição dessa paisagem, não é? E com o tempo ela se modificou. E ao longo do jogo, vocês lembram, né, que alguns elementos haviam ali sobre o tempo, né? O nome indígena ele retrata um local, né? No qual dominava um ambiente ali mais arborizado e hoje, né, as imagens atuais retratam outros tempos, não é mesmo? E a gente trouxe para vocês também dois conceitos muito importantes: o conceito de tempo histórico e de tempo cronológico. Gente, qual é a diferença entre o tempo histórico e o tempo cronológico? O tempo histórico, ele significa etapas, tá? Dos acontecimentos. Então, no jogo a gente retratou, vocês viram, vocês lembram que tinham alguns períodos históricos, né? E o mais evidente no final, que retrata-se o Brasil início, né? Lá no processo de colonização, né? Que é denominado Brasil pré-colonial. Deem uma olhada ali na primeira imagem, na imagem da esquerda. Essa pintura mostra o Brasil pré-colonial. E aí depois nós temos um local ali no final dos tempos modernos, onde os prédios ocupam ali a cidade toda, né? No período da Nova República, que teve início em 1985 e vem até os dias atuais. Portanto, o tempo histórico ele é analisado dividindo-se em eventos que ocorreram socialmente, que causam uma modificação. E esses eventos, o tempo histórico, ele pode durar 10, 20, 30 anos cada período. Tudo depende, então, de um novo evento para se tornar um novo período, né? Que difere do tempo cronológico, né, gente? Então, o tempo histórico, ele depende de um determinado acontecimento marcante, muito importante que aconteceu, e aí marca-se ali um período histórico. Vocês devem se lembrar, pelo que vocês já estudaram em história, que existiram aquelas eras, né? Como, por exemplo, a era do Getúlio Vargas. Então, representa algo que aconteceu de muito importante, algo que aconteceu como um marco, né, naquele momento, e aí se torna um tempo histórico, ou seja, um momento, né, uma passagem de tempo. Mas e o tempo cronológico? O tempo cronológico ele se refere aos calendários, aos relógios, aos anos, ou seja, o tempo cronológico é exato. A gente sabe quanto dura uma hora, né? 2 horas, 3 horas, são exatos. Enquanto que o tempo histórico, ele não tem essa propriedade de falar, de cada 5 em 5 anos acontece, né, aquele contexto, acontece uma determinada passagem de tempo, né? Não. O tempo histórico, ele é um tempo que pode variar de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, 20 anos, não é mesmo? E o tempo cronológico, não. O tempo cronológico, ele é exato, não é mesmo? Então, nós trouxemos todos esses conceitos para vocês.
E esperamos realmente que vocês tenham entendido esses conceitos. Esperamos que esse pensar geográfico tenha sido entendido, né? E o jogo, ele traz para vocês a possibilidade de terem uma interação um pouco mais leve, um pouco mais fluida, não é mesmo? Muito mais divertido, né, de aprender através dessa parte lúdica, né, aprendendo através de uma brincadeira, e com certeza vocês aprenderam, entenderam alguns dos conceitos, né, geográficos e já estão começando a pensar geograficamente, não é mesmo? Então, nos vemos na próxima, até mais!